A Procuradoria-Geral da República pede aval ao STF para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O objetivo é apurar o esquema de liberação de verbas a prefeitos amigos de pastores que atuavam informalmente no MEC. Destaque chegando com Márcio Rocha. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve ser investigado pela Procuradoria-Geral da República depois que o chefe do órgão, Augusto Aras, pediu a instauração de inquérito para analisar possíveis irregularidades na pasta. De acordo com o pedido da PGR, pessoas sem vínculo com o Ministério estão atuando pela liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e Aras mostrou matérias de jornal que apontam a interferência de 2 pastores evangélicos. Segundo o processo, líderes religiosos próximos ao ministro seriam responsáveis por levar demandas de municípios por verbas e obras, e Aras defendeu que o ministro, em momento algum, negou ou apontou falsidade dessas reportagens. Além disso, a PGR cita o possível suborno ao prefeito Gilberto Braga de Luiz Domingues, cidade do Maranhão, que teria recebido o pedido de 1 quilo de ouro de um dos pastores. A investigação ainda precisa ser autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e, caso seja aceita, o ministro, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos e o prefeito maranhense devem prestar depoimento. A atuação do chamado gabinete paralelo no Ministério da Educação envolveria até mesmo a compra de bíblias para serem distribuídas em cidades que recebiam verba do MEC. Pelo menos 2 prefeitos ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo afirmaram que a negociação era feita pelo pastor Arilton Moura, o mesmo que teria pedido 1 quilo de ouro em troca de recursos. Um desses prefeitos, professor Kelton, de Bonfinópolis, em Goiás, relatou que foi convidado para almoçar depois de uma reunião no Ministério no começo do ano passado. No restaurante, Arilton Moura disse que se o prefeito, que é do Cidadania, tivesse interesse em recursos para escolas, ele até poderia organizar. De acordo com o prefeito, o pastor pediu R$15 mil para custear as despesas em Brasília e sugeriu que ele comprasse 1.000 bíblias no valor de R$50 cada uma para distribuir na cidade. Se você quiser contribuir com a minha igreja, que eu estou construindo, se você quiser, faz uma oferta para mim, uma oferta para a igreja. Você vai comprar 1.000 bíblias, no valor de R$50, você vai distribuir essas bíblias lá na sua cidade. Bom, como esse áudio está com bastante ruído, eu vou só dizer, vou traduzir, né? Quase uma tradução. Se você quiser contribuir com a minha igreja, é o que diz nesse áudio. Com a minha igreja que estou construindo, faz uma oferta para mim, uma oferta para a igreja. Você vai comprar 1.000 bíblias no valor de R$50 e você vai distribuir lá na sua cidade. É o que diz aí esse áudio. E não deu outra, porque versões da Bíblia, né, exemplares da Bíblia, chegaram a ser distribuídas num evento que contou com a participação do ministro Milton Ribeiro em Nova Odessa, no interior de São Paulo. O pastor é dono da editora Cristo para Todos, que produz os livros. Outro prefeito, o de Boa Esperança do Sul, no interior paulista, José Manuel Souza, do PP, afirma que também foi levado ao restaurante de um hotel depois de um evento no MEC. Lá, segundo ele, Arilton Moura perguntou se ele tinha interesse em ter uma escola profissionalizante. Note que a iniciativa partiu do próprio Arilton. E aí ele pediu R$40 mil para liberar o dinheiro na hora. Eu queria saber como que vão ser as demandas, como que os municípios vão ser atendidos, todos os municípios vão ser atendidos, como que vai ser. Aí ele falou assim, olha, vou ser bem sincero para você, prefeito. Ele falou assim, você não tá precisando de uma escola profissionalizante lá no município? Eu falei, olha, tem outras demandas que são mais urgentes, ampliação de creche. Ele falou, olha, o que eu tenho, se você quiser eu ligo agora, é essa escola profissionalizante. Ele falou assim, eu falo lá, já faz um ofício, só que você tem que fazer um depósito de R$40 mil para ajudar a igreja. Aí eu levantei e falei assim, muito obrigado, Arilton. Que fofura, né? E como é que fica a situação do ministro da Educação, Milton Ribeiro? O ministro ontem deu uma entrevista à CNN, na qual ele admitiu que ouviu conversas estranhas. O que são conversas estranhas? Denúncias de cobrança de propina, entre outras coisas, a respeito do pastor Arilton Moura. Só que mesmo depois de ouvir essas conversas estranhas, ele não se furtou a ter pelo menos 7 encontros com Arilton e com o colega dele, o pastor Gilmar Santos. Por quê? Mesmo depois de ouvir essas conversas estranhas, o ministro continuou a estender o tapete vermelho para esses 2 cavalheiros. Diz o Ribeiro que enviou a denúncia à CGU
que constatou possíveis irregularidades cometidas por terceiros. Terceiros, no caso aqui, é uma alusão a pessoas fora do setor público, ou seja, os pastores. Por que é que depois de levar o assunto à CGU, depois de ouvir conversa de corredor sobre a atuação muito esquisita desses pastores, o ministro, repito a pergunta, continuou a se encontrar com esses dois senhores? E por que é que eles continuavam tão à vontade pedindo dinheiro para liberação, pedindo dinheiro para eles, para liberação de verba para pequenas cidades do Brasil? E até onde vai a participação do presidente Jair Bolsonaro nesse esquema fedorento no Ministério da Educação? Depois das denúncias, que se tornam cada vez mais evidentes, né? O Tribunal de Contas da União decidiu fiscalizar os repasses do Ministério da Educação a prefeituras. Os detalhes chegam com Thalita Almeida. O Ministério da Educação será fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. O TCU decidiu ontem monitorar a área responsável pela transferência de recursos a municípios. A ação foi motivada após toda a polêmica gerada depois da divulgação da existência de um gabinete paralelo no MEC com a participação de pastores. A fiscalização foi sugerida pelo ministro Vital do Rego após as denúncias publicadas nos últimos dias. Segundo o ministro, os fatos noticiados apontam para a existência de indícios de irregularidades, o que justifica a atuação no TCU. O prazo da fiscalização não foi informado durante a sessão. Ontem, o líder da bancada evangélica no Congresso, Sóstenes Cavalcante, afirmou que as explicações de Milton Ribeiro ainda são insuficientes. Mas entendemos que a nota apresentada até o momento não é suficiente para que tudo fique devidamente esclarecido. Solicitamos ao ministro que possa, de outra forma, não sabemos se através de entrevista, se coletiva de imprensa, ele possa continuar outros esclarecimentos que ainda, ao nosso critério, faltam ser esclarecidos. Ainda nesta quarta-feira, o pastor Gilmar Santos publicou nota negando qualquer irregularidade no MEC e descartou fazer parte de qualquer gabinete paralelo. Arilton Moura ainda não se manifestou.